Olá, meu nome é Andrei Gabriel, eu sou estudante da Universidade Federal do Amapá. Essa apresentação faz parte da disciplina de Direito Administrativo 1, sob a orientação do professor Raul Galati. Hoje eu vou falar sobre o tema do nosso trabalho, a publicidade e a moralidade como princípios constitucionais da administração pública. Os princípios da moralidade e da publicidade vêm ganhando destaque no direito administrativo, principalmente diante de uma sociedade cada vez mais exigente com a ética e com a transparência no setor público. A Constituição de 88 estabelece, no artigo 37, que esses dois princípios como base para a atuação da administração pública. Eles não só orientam o que pode ou não ser feito, mas também impõem limites, tanto éticos quanto jurídicos, às ações do Estado. No Brasil, essas garantias têm ganhado força com o avanço das leis, com a Lei de Acesso à Informação e o fortalecimento da participação popular. Já na França, apesar de não constarem diretamente na sua Constituição, esses princípios são reconhecidos com eficácia por meio de leis específicas e decisões do Conselho de Estado, que funciona como a mais alta corte administrativa do país. Então, mesmo com sistemas jurídicos diferentes, os dois países tratam a moralidade e a publicidade como elementos centrais para proteger o interesse público. A moralidade administrativa em transformação. A moralidade na administração pública não é mais vista como um conceito subjetivo ou puramente ético. Ela ganha um papel jurídico importante, passando a ser critério para avaliar se um ato administrativo é válido ou não. Autores como Celso Antônio Bandeira de Mello afirmam que o gestor público precisa agir com honestidade e lealdade, ou seja, com respeito ao que é justo e ético. Já Eli Lopes Meireles reforça que mesmo quando o ato é legal, do ponto de vista técnico, ele pode ser anulado se for imoral. Por exemplo, se tiver finalidade escusa ou contrariar o interesse coletivo. Isso mostra que a moralidade deixou de ser um ideal abstrato para se tornar um verdadeiro instrumento de controle sobre a atuação do Estado. A sociedade espera, com razão, que o poder público vá além do mínimo legal e atue com integridade. A publicidade como ferramenta de participação e fiscalização. Quando falamos em publicidade, estamos falando do dever do Estado de tornar suas ações conhecidas pela população. E mais do que isso, de torná-las compreensíveis e acessíveis. A doutrinadora Maria Silvia de Pietro explica que a sociedade não pode ser apenas uma formalidade, como publicar um ato de diário oficial. É preciso garantir que as pessoas realmente entendam o que está sendo feito. Eli Lopes Meireles também destaca que a transparência é um direito do cidadão, porque só assim é possível fiscalizar a administração pública de uma atuação correta. A tecnologia, especialmente com os portais da transparência e as redes sociais, aproximou o cidadão do governo. A publicidade virou uma ferramenta de participação e não apenas um procedimento burocrático. Isso fortalece a nossa democracia e pressiona por uma gestão mais responsável. Aqui, conexão com a pandemia e o princípio da segurança. Durante a pandemia da Covid-19, esses dois princípios se tornaram ainda mais visíveis. Em um momento de urgência, onde decisões eram tomadas rapidamente, a população precisava confiar nas escolhas dos seus gestores. E isso só era possível com a ética e com a clareza. A moralidade foi essencial para coibir abusos em contratações emergenciais. Por exemplo,
enquanto a publicidade permitiu que as pessoas acompanhassem os gastos públicos e as ações de enfrentamento à crise, tudo isso está ligado diretamente ao princípio da segurança jurídica, para garantir que os atos tenham validade, segurança pública e sanitária, para proteger vidas, e segurança institucional, para manter a confiança na sociedade, nas instituições. Em tempos de crise, mais do que nunca, os princípios da moralidade e da publicidade não podem ser ignorados. Eles são pilares de uma gestão pública confiável. Agora eu passo a palavra para o meu colega Everton. Olá, me chamo Gilson Ângelo, sou acadêmico de Direito pela Universidade Federal do Amapá e vou apresentar o artigo sobre a moralidade e a publicidade como princípios constitucionais da administração pública, orientado pelo professor doutor Raul Galaad. Vou falar sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis tanto no Brasil quanto na França. Começando pelo Brasil, que tem um marco muito claro quando se trata desses princípios, esse marco é a Constituição Federal de 1988, especialmente o artigo 37, que traz de forma expressa 5 princípios que devem ser seguidos pela administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios não são apenas valores bonitos no papel, eles têm força normativa, ou seja, a moralidade e a publicidade são regras que precisam ser cumpridas pelos órgãos públicos, seja a União, nos estados, no Distrito Federal ou nos municípios, tanto na administração direta quanto indireta. Mas a Constituição é só o caminho. A partir dela foram criadas leis que detalham como os princípios, esses princípios que devem funcionar na prática. Mas a Constituição é só o começo. A partir dela foram criadas leis que detalham como esses princípios devem funcionar. Um exemplo importante é a Lei 9.784 de 99, que trata o processo administrativo federal. Nela, no artigo 2º, fica claro que a administração pública deve agir de forma com moralidade, ou seja, ética, boa-fé, respeito ao interesse público e à dignidade ao cargo. Já a publicidade ganhou ainda mais força com a criação da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Essa lei garantiu de forma muito concreta o direito que todo cidadão tem de acessar dados, documentos e informações públicas. E ela não parou por aí, trouxe também mecanismo de transparência ativa, que é quando o governo divulga informações por iniciativa própria, e transparência passiva, quando responde a pedidos feitos pela sociedade. E para reforçar essa lei, veio o Decreto 7.724 de 2011, que detalhou como os órgãos públicos devem atender os pedidos de informações, quais os prazos e até em quais casos é possível manter informações sob sigilo. Além dessas, temos a Lei 8.429 de 92, a famosa Lei da Improbidade Administrativa, que prevê punições para agentes públicos que agem contra a moralidade. Ou seja, quem abusar do poder, quem cometer desvio de finalidade ou agir de forma desonesta, pode ser responsabilizado. Agora, saindo um pouco do Brasil, para a França, a lógica é um pouco diferente, mas o objetivo é parecido. Lá, os princípios da moralidade e da publicidade não estão escritos diretamente na Constituição, como no caso brasileiro, mas isso não quer dizer que elas não existem. Muito pelo contrário, elas são reconhecidas com força dentro da doutrina, principalmente da jurisprudência administrativa. A mais alta corte administrativa da França, que é o Conseil d'État, tem um papel muito importante nisso. Ele já anulou diversos atos administrativos com base na violação da moralidade pública. Nessa mesma lei, está escrito dizendo isso, Um exemplo famoso é o caso Société Landa, de 1996, que um contrato público foi anulado porque ficou provado que houve desvio de finalidade e falta de imparcialidade.
Além disso, o Código Geral da Fundação Pública Francesa também impõe obrigações da moralidade aos agentes públicos, como a exigência de agir com neutralidade, integridade, imparcialidade e respeito ao interesse coletivo. O que a gente percebe, comparando os dois sistemas, é que o Brasil e a França seguem caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo: garantir a administração pública mais ética, mais transparência e mais responsável diante da sociedade. No Brasil, isso é feito de forma mais direta e sistematizada pela Constituição Federal e por leis específicas, que na França há um maior destaque para o papel jurisprudencial e para a atuação dos tribunais administrativos, embora também existem normas importantes para que sustentem esses princípios. O ponto em comum é que nos dois países a moralidade e a publicidade não são apenas ideias abstratas, elas são ferramentas para garantir confiança social, prevenir abusos de poder e proteger o interesse público. Já no STJ, o recurso especial número 1.657.156 de Santa Catarina destacou a importância da publicidade ao analisar a obrigação do fornecimento de medicamento pelo SUS. Ainda que o foco fosse a saúde, ao analisar a obrigação do fornecimento de medicamento pelo SUS, evidenciou-se que a falta de divulgação e a clareza e acesso às regras administrativas compromete a transparência e a isonomia, tomando o processo seletivo viciado. Já no STF, o recurso especial número 1.657.156 de Santa Catarina destacou a importância da publicidade ao analisar a obrigação do fornecimento de medicamentos pelo SUS. Ainda que o foco fosse saúde, o tribunal apontou que a falta de divulgação clara e acessível das regras administrativas compromete a transparência e a isonomia, tornando o processo seletivo e viciado. Já no plano internacional, a jurisprudência francesa também reconhece a moralidade como base de controle dos atos administrativos. No caso Société Lambda, o Conselho da França anulou a nomeação de um ex-dirigente do Tesouro para um cargo em uma instituição financeira por configurar conflito de interesse. A decisão reforçou que, com a aparência da legalidade, um ato pode ser invalidado por falta de ética. Esses casos mostram que a moralidade e a publicidade são critérios reais de controle da administração. E não apenas isso, são garantias essenciais para proteger o interesse público e assegurar a confiança institucional e evitar abuso de poder. Me chamo Everton, aluno de Direito do curso de Direito Administrativo ministrado pelo professor Galaad. Vou apresentar os tópicos 2.3 até o terceiro. A partir do artigo 37 da Constituição de 1988, os princípios da moralidade e da publicidade tornaram-se fundamentais na administração pública brasileira. A moralidade passou a ser uma exigência jurídica vinculado aos gestores e aos padrões éticos objetivos. Já a publicidade se transformou em um instrumento de transparência e controle social. Esses princípios foram regulamentados por leis como a Lei 9.784 de 1999, que trata do processo administrativo, e a Lei 12.527 de 2011, que garante o direito de todos ao acesso de dados públicos e informações. Na França, apesar de não estarem expressos na Constituição esses princípios, eles são amplamente reconhecidos pela jurisprudência e por normas infraconstitucionais, como no Código das Relações entre o Público e a Administração, conhecido como CRPA, e a Lei 78.753 de 1978, que criou o direito de acesso aos documentos administrativos. Na doutrina, autores como Bandeira de Mello e de Pietro defenderam que moralidade e publicidade são critérios de validade dos administradores
e não apenas formalidades. Já na França, Jean e não Já na França, Jean Rivero entende a moralidade como um dever ético implícito, enquanto Hauriol vê a publicidade como condição essencial para a legitimidade do Estado. Em resumo, apesar das diferenças entre os sistemas jurídicos, tanto brasileiro quanto França, reconhecem que moralidade e publicidade são pilares indispensáveis da ética pública e do controle democrático.